Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Hoje eu quero trazer um comentário em cima do Salmo 124, onde o título da minha reflexão é que em grande perigo é necessário nós confiarmos em Deus e termos o discernimento. E é verdade que o perigo existe e muitas vezes nos traz medos, incertezas, instabilidades. Mas a palavra final de qualquer perigo, de qualquer situação, melhor dizendo, não vem do próprio perigo, não vem da própria situação, não vem do pensamento humano, do que achamos, do que parece ser. Mas a palavra final, acima de todas as coisas, vem do próprio Deus. E nesse Salmo 124, antes de entrarmos nele, eu quero falar sobre o servo de Deus Davi, que é o salmista desse salmo. E Davi era servo do Senhor, escolhido por Deus para ser governante de Israel. E em sua trajetória de vida ele foi invejado, ele foi perseguido várias vezes, queriam matá-lo. Ele diz certa feita que os cordéis da morte cercaram ele, que as torrentes de impiedade o assombraram, que as cordas do inferno cingiram, o assustaram várias vezes. Ele diz isso no Salmo 18, versículo 4 e 5. Mas ele também diz que nesse momento, nessa hora de grande angústia, ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração dele e foi favorável a ele em muitos momentos que ele clamou ao Senhor. E nesse Salmo 124 mostra justamente o servo de Deus Davi fazendo um profundo agradecimento ao Senhor. E ele não só recorda uma grande vitória, mas eu observo que ele narra de uma forma muito profunda o discernimento que ele teve na hora daquele perigo. Glória a Deus. E ele diz aqui, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Quer dizer, a princípio, nesses 5 versículos, Davi, ele expressa sua gratidão a Deus e o seu discernimento em uma frase. Eu entendo e formulo em uma frase. Ele entende que ele só subsistiu e a nação dele só subsistiu porque o Senhor os ajudou, o Senhor estava com eles. Quer dizer, ele diz aqui, se não for o Senhor, em outras palavras, ele quis dizer, ai de nós, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, o Deus vivo, nós teríamos sido tragados, o mal tinha prevalecido, haveria aqui muito choro, muita lágrima, muitas percas, não é? E hoje, nos tempos de hoje, nós vemos isso. Muitos problemas têm assolado o mundo, muitas lágrimas, muitas dores, muita violência, muita perca, muita dificuldade. Mas aqueles que vão se aproximando do Senhor e se apegando a Ele, glória a Deus, existe um versículo que esse próprio salmista Davi, ele disse, Salmo 23, versículo 4, ele disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado nos consola. Glória a Deus. Então o ser humano passa pelo vale da sombra da morte, sim, ele e a nação dele passaram, mas
Glória a Deus, nesta hora, neste momento, não é o pavor, o medo que deve nos dominar. É uma luta que se há, mas é necessário nós confiarmos em Deus e termos o discernimento, glória a Deus, de que Ele tem poder para nos socorrer em qualquer momento, em qualquer situação. E Davi continua dizendo, versículo 6, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, nós escapamos. Quer dizer, Davi entendeu que o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele quebrou todo laço que veio contra ele e contra a nação. Laço de quê? Laço de cilada, laço de morte. A Bíblia fala que existe o laço que pode levar à queda, que é o laço do engano, que está escrito em Provérbios 18, versículo 7. Existe o laço da morte, existe o laço de embaraço, né? E quer ver um laço de embaraço? É como diz Juízes capítulo 2, versículo 3, é se envolver com falsos deuses. Então isso é um laço de embaraço. Embaraça a própria alma, porque não é nas coisas falsas que a pessoa irá encontrar a verdade. Então, Davi está dizendo que bendito, louvado seja Deus, ele está dizendo, porque a alma dele, o povo dele só tinha subsistido porque o Senhor tinha quebrado o laço do passarinheiro e eles escaparam. Então vamos entender aqui, o Senhor ele quebra o arco, ele corta a lança, o Senhor nos dá livramento, ele desfaz toda a obra do inimigo. Glória a Deus, mas é importante também, já que está falando aqui de laço, é importante também nós nos desvincularmos do laço com o inimigo, do laço com a iniquidade. Nós precisamos nos desvencilhar, nos soltar, nos livrar dos laços do adversário, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 26, é cortar o vínculo mesmo. Glória a Deus, para que o Senhor atue na nossa vida. Glória a Deus. Então, nós precisamos nos libertar, nos desprender do laço de iniquidade. Também, como diz em Atos 8, versículo 23. Quer dizer, não é que o Senhor não tenha poder sobre laço de iniquidade e laço do diabo. Ele tem todo o poder. Mas acontece que precisamos nos desprender dos laços de embaraço, coisas contrárias à vontade de Deus, porque assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós alcançaremos a misericórdia da parte do Senhor, a sua bênção. Aí se cumprirá na nossa vida o que diz no Salmo 91, versículo 3, que diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É quando nós estamos na presença do Altíssimo e nós dizemos para nós, aleluia, que Ele é o nosso Deus, e não só dizemos, mas fazemos dele o nosso tudo. Aí o Senhor, glória a Deus, Ele nos abençoa e Ele nos livra desses laços de queda, da morte, do embaraço. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele viu a providência do Senhor de quebrar este laço de morte, e a alma dele, e o povo dele, as almas ali escaparem para a glória do Senhor, para contarem a história, o testemunho de que o Senhor é Deus e poderoso. E, glória a Deus, uma terceira forma que eu vejo que Davi, ele teve discernimento de Deus do alto sobre o perigo que passou, é que ele entendeu que
na terra acima de qualquer perigo, qualquer catástrofe. Não importa o teor do problema, não importa o teor da dificuldade, o teor da crise. Mas ele diz assim, versículo 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, entendemos que Davi entendeu que acima de toda catástrofe, de todo problema, existe um socorro poderoso, infalível, que é clamar pelo nome do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque quando clamamos a Ele de todo o nosso coração, quando procuramos nos soltar, nos desvencilharmos do mal, do pecado que nos rodeia, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que precisamos correr para a carreira que nos está proposta, ou seja, enquanto temos vida. Qual é a maior de todas as carreiras? Qual é a maior de todas as decisões? Qual é a mais sábia decisão? Qual é, glória a Deus, é nós fazermos do Senhor, glória a Deus, o maior em nossa vida, o nosso tudo, entregarmos a nossa vida a Ele. Então, quando fazemos do Senhor aquele que pode reger toda a nossa vida, então o socorro dele vem sobre nós. Glória a Deus. E para finalizar essa reflexão, Hebreus capítulo 5, versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Então, que tempo oportuno? Esse tempo qual nós estamos vivendo, que é um tempo aceitável para o Senhor de salvação, é um tempo aceitável onde Ele quer que, glória a Deus, cada alma se dobre diante dEle, que cada alma reconheça que Ele é Senhor. Esse tempo mesmo de grande dificuldade, esse é o tempo oportuno de quê? Glória a Deus, de nós buscarmos ao Senhor, de nós nos desvencilharmos do pecado, para termos confiança, para termos fé, para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor e assim encontrar a graça de Deus. Então, a dificuldade que você estiver passando, seja em qual área for, não fique embaraçado, não fique assustado, desnorteado, desnorteada com uma situação. Existe a solução, e a solução para o globo terra, a maior e única esperança de toda essa geração é o Senhor Jesus Cristo. Creia nele e será salvo tu e tua casa. Deus te abençoe. Amém.